A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, e eu estou aqui para dar continuidade à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos, desde o início desse mês, estudando o livro do Gênesis, e se Deus permitir, iremos caminhar até o último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias. Mas antes de tudo, eu quero mandar um forte abraço para todos os nossos amigos internautas que têm nos acompanhado através do nosso canal do YouTube, através da nossa página do Facebook e também através dos nossos grupos de WhatsApp. Então, essas pessoas eu quero mandar um forte abraço, porque têm recebido os áudios e com certeza a palavra do Senhor tem abençoado a vida de cada um desses nossos irmãos. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pela confiança e à nossa querida e amada pastora presidente, pastora Loide Ramos. Hoje eu quero falar e dar continuidade, mas não no capítulo 5, porque nós estudamos ontem com o nosso presbítero Renato o capítulo 4. Então, a sequência seria o capítulo 5. Mas o capítulo 5, quem comentará será o nosso querido pastor Gedeon Júnior. Eu hoje vou falar sobre Adão. O pastor Cristiano mencionou no capítulo 2, pastor Fernando também no capítulo 1, versículo 26, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre Adão, esse homem criado por Deus ali no jardim do Éden. E a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é primeiro versículo de Gênesis que fala a respeito do homem, da criação do homem. No versículo 26 fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E no capítulo 2, versículo 7 diz assim, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, eu quero falar nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei o horário que você está me ouvindo, sobre Adão. Adão, como nós sabemos, foi o primeiro homem criado, do qual se originou toda a humanidade. Eu tenho um primo que ele fala assim, ele me chama de Binho, então ele fala assim: Binho, o meu desejo era conhecer Adão, o meu desejo era conhecer Eva, eu gostaria de ver como seria esse homem, devia ser o homem mais lindo, e foi o homem mais lindo de toda a história, porque ele foi criado pela própria mão de Deus. Ele ainda dá ênfase, pela própria mão de Deus. E é verdade, foi o homem criado pela própria mão de Deus. E Adão foi o homem que se originou toda a humanidade. O próprio Deus criou pessoalmente a sua imagem e semelhança, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Agora, muita gente tem curiosidade sobre quem foi Adão. Quem foi Adão? E nós vamos falar nesse estudo sobre isso. Quem foi Adão e qual foi o significado do seu nome? Vamos entender a sua importância fundamental para o cristianismo, a etimologia do nome Adão e outras curiosidades acerca do primeiro homem da história. Adão foi formado do pó da terra, todos nós já sabemos disso, e tornou-se alma vivente, quando Deus soprou em suas narinas o sopro da vida. Então todos nós sabemos que o Senhor Deus fez ali um homem, um boneco de barro, e fez todo aquele projeto e depois soprou o fôlego de vida. Quanto à etimologia do seu nome, do hebraico Adã, não se pode afirmar de maneira precisa e talvez nem mesmo satisfatória o significado do nome Adão, quem deu o nome
a esse boneco de barro, quem deu o nome a esse projeto foi Deus. Deus chamou de Adão. Está aqui no capítulo 5 de Gênesis. Quando você abre a palavra de Deus, no capítulo 5, aqui no versículo de número 2, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, Deus pega aquele boneco de barro, coloca nele o fôlego de vida, sopra nas narinas dele o fôlego de vida, e o homem, aquele boneco de barro, passou a ser alma vivente. E quem deu esse nome foi Deus. Deus olha para aquele boneco e fala: você vai se chamar Adão. A palavra da qual se traduz o nome Adão pode ter sido derivada de Adama, que significa solo vermelho. Assim, alguns intérpretes acreditam que o nome Adão significa homem vermelho ou apenas vermelho. Já outros defendem que o nome Adão pode ser derivado da raiz dama, que significa ser como ou semelhança, talvez em referência a Gênesis 1:26, conforme eu li para os amados irmãos. Então, seu significado seria algo como semelhante. Por fim, há aqueles que acreditam que talvez esse nome possa ser derivado de uma raiz acadiana, que significa fazer ou produzir. Sobre essa questão, o mais importante é saber que, além do nome próprio, Adão também tem um sentido genérico nas escrituras, na palavra de Deus. Assim, o hebraico Adão também é aplicado significando humanidade, homens ou raça humana. Nesse sentido, o termo Adão aparece cerca de 500 vezes no Antigo Testamento. Também existe uma discussão sobre os primeiros capítulos do livro de Gênesis, na tentativa de determinar quando o termo Adão ocorre como nome próprio e quando ocorre como termo genérico. Alguns estudiosos acreditam que nos capítulos 1 e 2 o nome próprio já era utilizado. Outros intérpretes, fundamentados em um possível erro de pontuação, acreditam que somente a partir de Gênesis 3:16, 21 ou 4:25 é que o nome próprio é empregado. Antes disso, então o nome Adão se referia de forma geral ao sentido de que ele era o representante da raça humana. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, alguns intérpretes acreditam que somente a partir de Gênesis, a partir desse texto, é que o nome próprio é empregado. Quando fala aqui, do seu marido, né? Ele te dominará. Então, a partir desse ponto é que o nome Adão foi empregado. E quando também fala em 4:25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim matou Abel. Então, a partir desse ponto, para alguns intérpretes, o nome próprio foi empregado. Antes disso, então, o nome de Adão se referia de forma geral ao sentido de que ele era o representante da raça humana. A Bíblia Sagrada nos mostra que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi colocado no jardim do Éden e ficou livre para lavrar, guardar e comer dos frutos e grãos da terra. Então, Adão recebeu diretrizes, Adão recebeu ordens, Adão recebeu funções, ele tinha funções no jardim do Éden. Quais eram as funções de Adão? Adão tinha que lavrar, guardar, ele tinha que cuidar de todas as coisas, ele podia comer dos frutos e dos grãos da terra. Então ele recebeu
uma autoridade de Deus para dominar aquele lugar, para dominar o Jardim do Éden, que significa lugar de prazer, lugar de delícias. E como diz o pastor Fernando no estudo que ele ministrou, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou era muito bom. Deus fez algo bom para que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo. A única restrição estava relacionada à árvore do conhecimento. Deus também colocou a mulher ao seu lado como adjuntora. Adão e Eva receberam a ordem divina para que multiplicassem e dominassem sobre todas as criaturas vivas na terra. Esse primeiro casal foi tentado por Satanás e Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento. E esse triste evento é conhecido como a queda da raça humana, que foi ministrado há 2 dias atrás pelo pastor Arnaud, ali de Formosa. Pastor Arnaud comentou sobre essa queda, esse triste momento, esse triste evento sobre a queda da raça humana. E esse evento marcou o início do pecado na humanidade. Após esse acontecimento, Deus fez o quê? Deus puniu o homem. Mas ainda assim, Deus permitiu que eles continuassem a viver durante um tempo. Porém, a partir daquele momento, a morte passou a ser uma realidade. Então, os irmãos observam que Adão foi criado para desfrutar do bom e do melhor, num local chamado lugar de prazer, lugar de delícias, um local maravilhoso, um local incomparável, indescritível, só que diante de uma falha, diante de um deslize, diante de uma tentação cedida, ele come daquele fruto, Eva pega daquele fruto, aqui só abrindo uma observação, né? Não se diz que é maçã, todos falam que é a maçã, mas a Bíblia não fala de fruta, a Bíblia fala de fruto. Então, obviamente não seria uma maçã, como muitos falam, é só apenas uma curiosidade, uma observação. Então, ele pega daquele fruto e a Bíblia diz então que eles passaram a viver uma outra realidade. E a partir daquele momento, a morte passou a ser algo real. O Senhor também forneceu as primeiras vestes para Adão e Eva e os expulsou do jardim. Ali toda a criação foi afetada pelo pecado. E Adão teve vários filhos, sendo os mais importantes, os mais conhecidos, os mais populares, Caim, Abel e Sete. E segundo Gênesis 5:2, Adão viveu 930 anos. 930 anos. Como vimos anteriormente, a palavra Adão, em seu sentido genérico, ocorre diversas vezes no Antigo Testamento. Mas fora de Gênesis, existem pouquíssimas referências a Adão como pessoa. Considerando os textos originais em hebraico, existe uma possível referência a Adão em Deuteronômio 32:8, lá fala de Adão. Em Jó, você também vai poder encontrar uma referência a Adão em Jó 31:33. E lá no profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 7, também vai ser mencionado o nome de Adão. Isso pode ser explicado possivelmente pelo fato de que o evento da criação do homem foi aceito naturalmente. Isso significa que o povo hebreu não teve dificuldade de entender a criação e a vida de Adão como um evento histórico. Já nos livros apócrifos, ou seja, aqueles livros não canônicos, os livros que não foram reconhecidos canonicamente, os livros reconhecidos pelo cânon, existem diversas referências a Adão. Isso já nos livros apócrifos. Existem diversas referências a Adão. Esse fato pode ser até considerado curioso, em contraste com sua ausência nos livros que compõem o Antigo Testamento. Então, nos livros canônicos, em apenas 3 situações nós temos mencionado o nome Adão: Deuteronômio, Jó e Oséias. Já nos apócrifos, livros não canônicos, aí já tem uma referência maior ao nome de Adão. Já no Novo Testamento,
podemos encontrar de forma bastante esclarecedora uma avaliação teológica profunda da criação e da queda. Sob esse aspecto, Adão aparece claramente mencionado como uma figura histórica. Realmente existem várias referências no Novo Testamento sobre a pessoa de Adão, tanto de forma direta como indireta. Se você abrir Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 6, lá vai se falar de Adão, aquela questão da criação de macho e fêmea, lá em Mateus 19, 4 e 6, em Marcos 10, 6 e 8 também, Lucas 3, 38, Romanos 5, 12 e 21, 1 Coríntios 15, 22, 1 Timóteo 2, 13 e 14, e você vai encontrar também lá em Judas, versículo 14. Existem algumas pessoas, eu não sei se os irmãos têm esse conhecimento, principalmente desde o iluminismo, que defendem que Adão é meramente uma figura poética, que Adão não existiu. Elas acreditam que Adão foi utilizado de forma alegórica, para descrever a criação da raça humana. Portanto, essas pessoas entendem Adão sempre como um personagem poético e figurado e nunca histórico e literal. Todavia, não existem bases bíblicas para esse tipo de interpretação. Na verdade, se interpretarmos Adão dessa maneira, isto é, como um mito, muitas contradições bíblicas são causadas. Então Adão existiu, Adão foi real, Adão foi criado do pó da terra, Deus criou com as suas próprias mãos, com o pó fez o barro, fez o homem e depois soprou nele o fôlego de vida. Então Adão existiu, mas para alguns ele não existiu. Ele foi apenas uma figura poética, foi apenas um mito. Nós sabemos que ele existiu, porque se nós não acreditarmos nisso, toda a verdade das Escrituras ficará comprometida. Geralmente quem tenta fazer uso desse argumento são pessoas que querem combinar o criacionismo com a teoria da evolução. Biblicamente, Adão é encontrado como um representante da raça humana, mas também como uma figura histórica. Em cada passagem do Novo Testamento, onde é citado, é inegável a historicidade de Adão. Existe também uma grande ligação entre Adão e Jesus. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma análise profunda, onde ele contrasta as pessoas de Adão e Cristo, considerando as consequências de seus feitos. Em seu texto, o apóstolo fundamenta a doutrina da depravação total da humanidade a partir de Adão. Primeiro, ele começa falando sobre o extraordinário amor de Deus que, através da morte de seu filho, reconciliou consigo pecadores. Então, ele esclarece que esse estado de pecado da humanidade foi decorrência da desobediência do nosso primeiro representante. Por isso ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas a boa notícia é a de que, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Em Romanos capítulo 5, versículo 16. Depois o apóstolo continua sua exposição, ressaltando a eficácia da obra redentora de Cristo frente à desobediência de Adão. Ele escreve que, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Resumindo, quando se fala sobre quem foi Adão,
é importante ressaltar que ele foi uma figura histórica e não um mito, como muitos acreditam. Ele foi dotado de grande capacidade intelectual e moral. Todavia, ele não resistiu à tentação maligna e pecou contra Deus. Por conta disso, todos morrem em Adão. Porém, em Cristo, o segundo Adão, temos as boas novas de redenção. O pastor Gedeon Júnior ministrou um estudo na noite de ontem, mas esse estudo será reprisado no próximo sábado. Então, no sábado pela manhã, um estudo especial, a partir da meia-noite, se Deus permitir, entrará no ar. E esse assunto será explanado de forma mais profunda e sobre essa questão do pecado. Mas Adão e Cristo são os dois personagens de maior importância para a interpretação bíblica. Grande parte das parábolas de Jesus e das figuras do Novo Testamento são referências específicas aos eventos no Éden e na cruz. Muitas figuras e parábolas ilustram as consequências destes eventos para a humanidade. Um exemplo é a parábola dos dois caminhos, que implicitamente faz referência às consequências decorrentes dos eventos que sucederam lá no Jardim do Éden e na cruz do Calvário. Observe o seguinte: Adão foi criado, alma vivente e participante da vida que há em Deus. Porém, após desobedecer à determinação divina, porque tinha uma determinação, tinha uma ordem, tinha algo que tinha que ser cumprido, não podia ser desobedecido, violado, mas após essa determinação ter sido violada, o homem, no caso Adão, passou a condição de morto para Deus. A nova condição de Adão após a queda passou a ser de sujeição ao pecado pela natureza adquirida. A sujeição ao pecado deixou Adão em inimizade com Deus. E por causa da condenação, deixou de ser participante da vida que há em Deus, passando a viver para o mundo e suas concupiscências, morto para Deus e vivo para o mundo. Todos os nascidos de Adão, ou seja, nascidos da carne, vontade do varão e do sangue, passaram a condição de filhos da ira e da desobediência. Desta forma, todos os homens passaram a estar destituídos da glória de Deus, pois todos pecaram. Esta condição pertinente a toda a humanidade é ilustrada através da parábola das duas portas e dos dois caminhos. Ou seja, todos os homens, ao nascerem, por serem descendentes de Adão, entram pela porta larga e seguem pelo caminho espaçoso que conduz à perdição, conforme está em Mateus capítulo 7, versículo 13. Em Adão, todos os homens morreram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão, a porta larga, todos os homens seguem o caminho da perdição. Todos os homens morreram em Adão e passaram a viver para o pecado, para o maligno e para o mundo. Através do último Adão, que é Jesus Cristo, constituído Espírito vivificante por Deus, todos os que creem no Evangelho entram pela porta estreita, ou seja, nascem de novo, são criados por Deus em verdadeira justiça e santidade, segundo o poder concedido através do Evangelho, sendo feitos criados filhos de Deus, conforme está em João capítulo 1, versículo 12. Ao crer em Cristo, o homem entra pela porta estreita, ou seja, o novo nascimento, e passa a trilhar o caminho estreito que conduz à vida. Então, é aquela história, todos são criaturas, só passa a ser filho de Deus quando entrega a vida para Jesus. É por isso que filho de crente não é crente, filho de cristão não é cristão. Todos os filhos de cristão têm que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para que possa entrar na vida eterna. Então, ao crer em Cristo, o homem entra pela porta estreita, que é o novo nascimento, e passa a trilhar o caminho estreito que conduz à vida. O caminho é estreito porque poucos entram por Cristo, a porta que é estreita.
Quando se fala em quantidade, muitos vêm ao mundo segundo Adão, a porta larga, e poucos são os que creem para a salvação, ou seja, que entram por Cristo, o último Adão. Em números absolutos, em Adão todos morreram para Deus, e em Cristo, o último Adão, todos quantos crerem morreram para o pecado. Em Adão, toda a humanidade morreu e passou a viver para o mundo. Em Cristo, o último Adão, todos os que creem morrem para o pecado, para o maligno e para o mundo, e são de novo criados e passam a viver para Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, finalizo aqui esse pequeno estudo sobre Adão e que Deus possa te abençoar grandemente. Amanhã, se Deus assim permitir, retornaremos com o nosso projeto da leitura bíblica diária no capítulo 5 com o pastor Gedeon Júnior. Um forte abraço e que Deus te abençoe grandemente. Amém.